Deus, aleluia, para alcançar outros. Vidas, Senhor Deus, aleluia, para correr para os teus braços. Vidas, Senhor Deus querido, Deus amado, para sobreviver, Senhor Deus, aleluia, contra o pecado, contra o Senhor Deus, aleluia, tudo aquilo que não provém de ti, Pai. E sim, Senhor, manifestar, Senhor, a tua graça. Senhor Deus, aleluia, declarar, Senhor Deus, aleluia, o teu amor. Declarar, Senhor Deus, aleluia, a tua paz. Declarar, Senhor Deus querido, Deus amado, a tua bondade, a tua longanimidade. Oh Jesus querido, Deus santo, aleluia. Por esta igreja, Senhor Deus, aleluia, eu te peço nesta noite, Pai. Ah, Jesus querido, alcança, Senhor, do menor ao maior. Alcança, Senhor Deus querido, Deus santo, do mais novo ao mais velho. Ah, Jesus querido, Deus forte. Pai, olha para estes bancos, Senhor. Há crianças, Senhor Deus, aleluia, neste lugar, que vieram, Senhor Deus, aleluia, buscar pelas suas famílias, que vieram, Senhor Deus, aleluia, buscar para os seus lares, que vieram, Senhor Deus, aleluia, buscar para si próprio. Oh Jesus querido, da mesma forma são seus pais. Oh Jesus querido, alcança neste momento. Alcança, Senhor Deus querido, Deus poderoso. Alcança, Pai amado, aleluia, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, e que alcance, Senhor Deus, aleluia, estes lares, e que possamos, Senhor Deus, aleluia, cantar, Pai querido, o hino da vitória, contar, Senhor Deus, aleluia, os testemunhos. Oh meu Deus querido, Deus amado, nos fortalece, nos enche, Senhor Deus, aleluia, da tua graça. Oh Espírito Santo, por esta palavra, Senhor Deus, aleluia. Sim, Senhor, a tua palavra diz que nós prosperaremos, Pai, que nós seremos, Senhor Deus, aleluia, como árvores plantadas, Senhor, juntos, Senhor Deus, aleluia, a ribeiros, Senhor Deus querido, aleluia. Oh Deus forte, Deus maravilhoso, fortalece, Senhor, fortalece, meu Pai amado, aleluia, por aqueles que ainda não chegaram, mas têm o propósito de estar neste lugar nesta noite. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção. Vá de encontro, Pai, vá de encontro, Deus querido, aleluia, que possamos ser, Senhor Deus, aleluia, estar, Senhor, sempre prontos, Pai, para adorar o teu nome, prontos, Senhor Deus, aleluia, para dizer o sim para Cristo, aleluia, sim para Jesus, aleluia, sim para fazer, Senhor, sim para estar na tua obra, meu Deus. Ah, Jesus querido, que o não, Senhor Deus, aleluia, possa, Senhor Deus, aleluia, ser forte, Pai, na hora de dizer não para o pecado, na hora de dizer não, Senhor Deus, aleluia, para as coisas que não provêm de ti, Pai amado, aleluia. Oh Deus forte, que todo pensamento agora, Pai, possa alcançar, Senhor Deus, aleluia, o teu trono. Que todo coração, Senhor Deus, aleluia, possa estar voltado, Senhor Deus, aleluia, à tua presença. Oh Espírito Santo, aleluia, derrama da tua graça. Pelos livramentos, meu Deus querido, aleluia, nós te louvamos, Pai. Ah, Deus querido, aleluia, pela porta aberta, Pai, nós te rendemos graça. Ah, Deus querido, faz-nos lembrar, Senhor Deus, aleluia, das tuas maravilhas, Pai. Muitas das vezes, Senhor Deus, aleluia, o dia a dia nos faz esquecer. Muitas das vezes, Senhor Deus, aleluia, o dia a dia nos faz, Senhor Deus, aleluia, a pensar em nós mesmos. Mas, Senhor Deus, aleluia, voltamos, Senhor Deus, aleluia, ao primeiro amor neste momento. Aonde, Senhor Deus, aleluia, tu és o principal. Aonde, Senhor Deus, aleluia, tu és a razão. Aonde, Senhor Deus querido, Deus amado, tu és o tudo, aleluias. Oh, glória a Deus. Vem, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Envolve a tua igreja. Vem, Espírito Santo. Aquele que começou o culto da hora que levantou, Pai, recebe neste momento. Aquele que começou o culto, Senhor Deus, aleluia, quando o culto começou, visita agora, Pai. Ah, Espírito Santo, aleluia, passeia no meio da tua igreja. Favorece, Senhor Deus, aleluia, aqueles que te entregam o coração neste momento. Favorece, Senhor Deus, aleluia, aqueles que têm o coração quebrantado diante da tua presença, Pai. Aleluia. Alcança, Senhor Deus, aleluia, aqueles que estão, Senhor Deus, aleluia, desanimados. Alcança, Senhor Deus querido, Deus amado, aqueles que estão, Senhor Deus, aleluia, tristes. Alcança, Senhor Deus querido, Deus amado, aqueles, Senhor Deus, aleluia, que tiveram algum tipo de desilusão. Aonde, Senhor Deus querido, Deus amado, o mundo frustrou. Aonde, Senhor Deus, aleluia, a ciência, Senhor Deus, aleluia, não correspondeu.
Oh, Deus Santo, derrama da tua graça, derrama do teu amor, Jesus, derrama do teu poder, Pai. Há corações, Senhor Deus, aleluia, nesta noite, Pai, sedentos de Ti, sedentos, Senhor Deus, aleluia, da Tua presença. Oh, Espírito Santo, aleluia. Oh, glória a Deus. Vem, Senhor, aleluia. Oh, glória a Ti, Pai. Sim, Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Amém? Aleluia. Que você possa ficar de pé agora, na posição de soldado preparado. Aleluia, aleluia. E como eu disse no começo do culto, eu queria que você participasse deste culto, porque eu vim entregar, você também veio entregar. Aleluias. E neste momento nós vamos apresentar este caderno de oração, aleluias, onde muitos de vocês colocaram o nome de pessoas, de causas. E esse caderno, toda vez que nós oramos, nós apresentamos ele. E este culto você participa porque você também ora por este mesmo propósito, aleluias. Aleluia, glória a Deus. E eu gostaria de chamar, aleluias, alguém para orar por este caderno. Glória a Deus. Aleluia. Deus amado, Deus maravilhoso, nós adoramos ao Senhor, aleluias. Vem, Kleber. Aleluias, vem orar por o caderno. E a igreja toda vai ajudar em oração. Irmã, mas o nome da pessoa que eu quero apresentar nesta noite não está. Você vai apresentar aí. E a fé, que é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera, vai chegar ao trono dos céus. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Mantemos em oração, amém, igreja? Grandioso Deus eterno, Pai, aqui está, Pai, aleluia. Este caderno, Senhor, que para muitos, Senhor, pode ser um simples caderno com letras escritas nele, Senhor. Letras com tinta azul, letras com tintas pretas, Senhor. Mas nós sabemos que não é só isso, Pai. Nós sabemos que aqui está o clamor da Tua igreja, Pai, nesse caderno. O clamor da igreja que clama de dia e de noite, Senhor. O clamor da igreja que clama como Daniel 3 vezes ao dia, Senhor. O clamor da igreja que jejua por vidas que aqui estão. O clamor da igreja que ora incessantemente, Pai, por vidas que aqui estão, Senhor, enfermas, ó Pai. Fisicamente, espiritualmente, eles estão enfermas, ó Pai. E precisam de Ti, Senhor. Sua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, Pai. Nós estamos clamando, Pai, através desse caderno, Pai, as letras que aqui estão, os nomes que aqui estão, Pai, aleluia. Cada um deles, ó Pai, vidas que precisam de Ti, Pai, vidas que precisam do socorro bem presente na hora da angústia, na hora da ansiedade, Senhor. Vidas que estão ansiosas, depressivas, precisando do Senhor, Pai, precisando de alegria, Pai, aleluia, em suas vidas, precisando de um motivo que é o Senhor para sobreviver, Pai, aleluia. Alcança cada um assim como o Senhor alcançou, Pai, os cegos, como o Senhor alcançou os coxos, Pai, como o Senhor alcançou os mudos, ó Pai, aleluia. Alcança, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Vai alcançando, Pai, o coração, Pai. Vai alcançando o coração, Pai, em nome de Jesus, Pai. Aquele coração que está doendo, Pai, aleluia. Aquele coração que não está quebrantado na Sua presença, alcança, Pai, aleluia. Faz de novo, Pai, como foi ministrado ontem, Pai, aleluia. Aquele que tem um coração de pedra, Pai, faz transformar em carne, Senhor. Faz, Senhor. Faz de novo, Pai. Oh, Pai, faz o cego voltar a enxergar, Pai, o mudo falar, o surdo ouvir, Pai, aleluia, para que possam ouvir a Tua palavra verdadeira, Pai, pois Tu és o caminho, Pai. Tu és a verdade, Senhor. Tu és a vida, Senhor. Tu és o pão da vida.
Tu és a água, Pai, aleluia, preciosa. Quem beber dessa fonte jamais terá sede, Pai. Alcança, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, alcança, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Glória a Deus, as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se assenta um pouquinho aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tô vendo assim cada banco recheadinho de criança. Meu Deus. Ontem nós tivemos o culto do Ministério de Gesto. O próximo culto agora será o culto com as crianças. E o Ministério G-Kids, aleluia, já vem ensaiando já um mês atrás. Nós vamos começar não, eu sei que você já tem orado. Mas você vai dar continuidade a essa oração em favor do culto do G-Kids. Se o Senhor voltar, a gente se encontra lá na glória. Mas se o Senhor não voltar até lá, nós vamos orar para que essas crianças sejam bênçãos sobre as nossas vidas. E que elas venham nos ensinar pelo trabalho que elas estão fazendo. Que elas venham nos ensinar através das canções que eles estão aprendendo. Através da palavra que eles estão aprendendo. Amém? Eu creio que você pode me ajudar nisso. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você vai orar. Senhor, abençoa o culto do G-Kids. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Eu vou estar lá, eu vou ver como é que o Senhor age na vida de uma criança. Eu vim para a igreja, eu tinha 10 anos. E quando eu cheguei aqui, era uma igreja de madeira, aonde não eram os diáconos que oravam pelas pessoas enfermas, e sim as crianças. E as pessoas que entravam neste lugar, aleluia, enfermas, saíam curadas através das mãos das crianças. Eu digo isso porque isso aconteceu na minha casa, no meu lar. Quando nós viemos para a igreja, a minha avó veio carregada. A gente deixou o carro ali embaixo e subiu com ela carregada. E chegou aqui um menino de 10 anos, orou pela minha avó. Ela levantou e foi embora andando, caminhando em cima, Senhor a Deus, aleluias, dos pés dela. Aleluias. E eu creio que o Senhor ainda é o mesmo e Ele pode fazer. Ah, mas a ciência se multiplicou. Mas o meu Deus é o mesmo. E Ele ainda continua fazendo. Aleluia, glória a Deus, amém? Você que trouxe a sua oferta em nome de Jesus, o teu dízimo, separa aí. Vai separando aí em nome de Jesus. Vou chamar mais um aqui para me ajudar neste culto. Glória a Deus. Aleluia. Separou? Aleluias. Vem, Leandro. Vem orar pelas ofertas em nome de Jesus. Glória a Deus. Presta atenção no culto, criança. Aleluia. Aleluia. Espera aí que ele está dando bronca na filha dele. Aleluia. Você que trouxe a sua oferta, já fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Presta atenção, irmão. Senhor, não um anjo passa e você não pega a sua bênção. Aleluia. Amém? Pegou aí a oferta em nome de Jesus? Vem, irmão Juarez. Vem orar pelas ofertas. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Senhor amado Deus e Pai, Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Nessa hora de oração, nós apresentamos diante de Ti as ofertas dos Teus servos que aqui estão. Seja uma oferta material, seja uma oferta espiritual. Porque nós sabemos que a Tua obra precisa das duas, Senhor. Então multiplica, Senhor, em bênçãos e maravilhas, para que redunde em vidas salvas a oferta que o Teu servo e a Tua serva está apresentando agora. Não importa o valor e não importa, Senhor, a intenção, mas derrama, Senhor, o milagre e multiplica, Senhor, e abençoa a Tua igreja nesta hora. Glorifica o Teu nome, Senhor, na vida do Teu servo e na vida da Tua serva, Senhor. E abençoa o lar, a família,
Aquele que não pôde, o Senhor conhece, então abençoa também, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso e fiel. Continua abençoando, para que um dia eles também possam fazer essa parte. E nessa hora nós já agradecemos, porque nós cremos na bênção do Senhor completa, para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Os irmãos podem trazer a sua oferta e colocar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Adoramos ao Senhor. Ministério de louvor, amém. Vem se preparando aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória te damos, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes nós engessamos muito o que nós fazemos na presença do Senhor. Tem que ser assim, assim. Amém, eu concordo plenamente, porque é ordem. Só que a primeira parte do culto é aquela que eu e você entrega. E muitas das vezes a gente para. Eu falo por mim. Eu vejo só aquele que está aqui em cima entregando e eu só assistindo. Aí quando termina o culto eu sei quantas vezes errou, quantas vezes falou errado, que roupa que estava. E a minha entrega? Onde é que eu deixei? Coloquei no bolso e levei para casa de volta. Então eu te convido a participar da primeira parte do culto, a dar glória a Deus, aleluias, a falar o quanto Jesus é bom, a chegar na igreja e abraçar o irmão e dizer: Senhor, irmão, que saudade. Essa semana a nossa irmã Solange falou assim: irmãs, eu estou morrendo de saudade. Participa deste culto em nome de Jesus. Entrega o teu melhor para o Senhor. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cordeiro,
Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, aleluia. Aleluia. Santo Espírito, aleluia. Aleluia. Ele é santo, irmãos. Declare em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Declare em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Declara em nome de Jesus. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha
ela é tua. A minha família, Senhor Deus, aleluia, eu coloco diante do teu altar. O meu emprego, Pai amado, aleluia, está aqui, Senhor. Ah, Espírito Santo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, aleluia. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia. Declara que Ele é santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É bem-vindo. Esse desejo, Pai, esse desejo, Senhor, é o desejo, Senhor Deus, aleluia. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, foros que um dia se consumarão. Então você veio, trouxe pra perto, e todos os desejos é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo, Expõe. expõe minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, ele está aqui, aleluia. O Deus das montanhas, É o Deus dos vales. é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça
Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus querido, aleluia, por esta oportunidade, Pai, de te entregar, Senhor Deus, aleluia, o meu culto, aleluia, diante da tua presença. Aleluia. Que você possa agradecer agora por essa primeira parte diante da presença do Senhor, aleluia. Irmão, eu não entreguei tudo. Faça essa oração agora, Pai. Eu te entrego o meu louvor. Eu te entrego, Senhor Deus, aleluia, este sacrifício vivo que aqui está. Aleluia. Pai, nós vamos entrar, Pai querido, aleluia, agora, Pai, na segunda parte deste culto, que é o teu alimento, a tua palavra, Senhor Deus, ali sobre a minha vida, sobre a minha casa, aleluia, sobre essa semana, Senhor Deus, aleluia, que se inicia. Pai, alcança, Senhor Deus, aleluia, o meu irmão que está do meu lado direito e do meu lado esquerdo. Alcança, Senhor Deus, aleluia, aquele que está à frente. Alcança, Senhor Deus, aleluia, aqueles que vão para a salinha agora para cuidar das crianças. Abençoa eles, Pai querido, aleluia. Pai, a palavra que o Senhor vai entregar para o teu mensageiro hoje, Pai, não é aquela que eu quero ouvir, mas aquela que o Senhor tem preparado para mim. Preparado para mim, para me estruturar, Senhor, para me fortalecer, Senhor, para o dia mau. Aleluias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Fazia tempo que eu não vinha para cá, para esse lado aqui. Eu venho todo culto, mas fazer a primeira parte faz bastante tempo. Aleluia. E quando eu cheguei, o nosso irmão Leandro disse assim: irmã, já deu o horário, a irmã Edna não apareceu. Eu falei: eu só preciso ir no carro buscar minha Bíblia. Porque assim, como a gente trabalha na presença do Senhor, a gente quer sempre estar pronto para fazer. E eu tenho, além disso, além de adorar o Senhor o tempo todo, eu faço um pouco da parte da mídia, que é tirar as fotos da igreja. Hoje o Kleber se virou nos 30 ali, mesa e foto. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um. Eu louvo a Deus por você ter parado um pouquinho e falado: não, agora é a hora de eu adorar o Senhor. Quando você estiver orando, lembre do ministério de louvor desta igreja, aleluia, da nossa irmã Edilene, em nome de Jesus. Amém? Amém? Entregou o teu culto? O Senhor tem uma palavra para o teu coração em nome de Jesus, e assim nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus pela sua vida que veio hoje receber essa boa semente, a palavra de Deus. Nós nem nos ligamos, né? Agora eu comentando com o Leandro que a gente deu um estralo. A Edna estava sem voz. Zero voz. Mesmo que ela viesse, ela não conseguiria realizar a primeira parte. Tanto que ontem ela nem conseguiu falar aqui. E você que não veio, perdeu. Foi muito, muito bênção. Eu oro para que você receba a porção dobrada hoje, amém? Cada culto que nós fazemos, não só os especiais, mas o de quinta, os especiais, o de domingo. Imagine assim que é um capítulo da Bíblia. É um capítulo de um livro. E cada vez que você não vem, você perde aquele capítulo. E nunca é a mesma coisa quando outra pessoa tenta te contar. É bem mais gostoso quando você vivencia. Então tente não perder nenhum capítulo. Para que quando você vier, você não fique perdido. Tipo, perdi o capítulo de ontem. Não, você estar presente. Quando não dá, não dá. Mas se dá, obriga a tua carne a vir. Obriga a tua carne a vir à quinta. Obriga a tua carne a vir aos cultos festivos. Obriga a tua carne a vir a cada domingo. É alimento espiritual. E é tudo feito sempre com muito carinho. E se você viesse, você saberia que parece que eu estou continuando algo. Quando o Senhor me deu esta palavra, eu escrevi ela na quarta-feira e vim aprimorando. E quando eu ouvi a ministração de quinta e ouvi a ministração de ontem, quem estava aqui vai ver. Falei: Senhor, eu estou quase que repetindo a mesma coisa, mas de um jeito diferente.
Então o Senhor, Ele quer falar algo para a igreja pentecostal da Bíblia. Porque se 3 vezes Ele está falando quase a mesma coisa, tem mistério aí. Não sou eu que vou mudar a palavra porque eu acho ela repetitiva. Eu vou ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E nenhum de nós vai poder dizer, eu não recebi. Porque ou você veio na quinta, ou você veio no sábado, ou você está aqui hoje. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. Aleluia. Em Mateus 22:14. Aleluia. Não precisa se levantar, eu não vou ler. Só abre aí. Mateus 22:14. Hoje nós vamos falar sobre chamado, vocação e propósito. Você sabe dizer qual é a diferença dos 3? Talvez não, mas hoje você vai aprender. Porque chamado é uma coisa, vocação é outra e propósito é outra. E todos nós temos os 3. E eu quero te convencer acerca disso com base na palavra de Deus. Talvez você esteja olhando para você e falando, você, o Senhor te chamou para algo especial. O Senhor te chamou para algo extraordinário, que eu não vou realizar. É você quem vai. Amém? Feche teus olhos, Pai. Venha nos ensinar acerca de chamado. O que é ser chamado por Ti? Senhor, venha nos ensinar acerca do qual é a vocação de cada um no individual. Senhor, ensina-nos, Pai, qual é o propósito da nossa vida. Nós não estamos aqui à toa, não é em vão que o Senhor nos colocou neste mundo. Não é em vão que o Senhor se deu naquela cruz por cada um de nós. Então abre o nosso coração. Senhor, que nós venhamos abrir o coração para entender isso hoje e nos levantar e ter uma reação diante desta mensagem. Em nome de Jesus, aquilo que está parado até agora não vai ficar mais, porque eu vou entender, a tua igreja vai entender que o Senhor tem algo especial. Amém? Amém? Mateus 22:14. Vamos ler? Aleluia, glória a Deus. Mateus 22:14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa palavra vai contar a história de uma parábola que eu quero ler com você. Aqui nós vamos entender o que é chamado. O que é uma pessoa que tem chamado na sua vida. A parábola das bodas começa dizendo assim lá no 1, De novo entrou Jesus a falar parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que está preparado o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e foram para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, os mataram. Maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pela estrada, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia a veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo,
como entraste aqui sem veste no nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei ao servente: amarrai os pés e mãos e lançai-os para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A palavra, antes de eu aplicar para o chamado de agora, eu quero te dizer que ela é uma mensagem escatológica. Ela fala do que vai acontecer no grande final. Quando o Senhor Jesus vier nos buscar, Ele tem um banquete preparado e vai nos chamar para nos assentarmos nessa mesa. Só que muitos não vão querer ir. Muitos estão ouvindo o Evangelho e não estão dando crédito ao Evangelho, ao sacrifício de Jesus. E eles não vão aceitar. Mas alguns vão aceitar. E é exatamente isso que o Senhor deseja. Que às vezes aqueles que foram chamados não querem, mas alguns vão aceitar esse convite e vão entrar para ceiar com Jesus no grande dia. Mas além dessa passagem ser escatológica, aqui conta a história que muitos foram chamados. Assim, eu queria exemplificar para você como era no Antigo Testamento. No Antigo Testamento não eram todos chamados, eram só alguns. Sacerdotes, profetas. O Velho Testamento vai dizer que era exatamente Abraão, descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que tinham direito de ser convidados para este banquete. Porém, quando Jesus veio na terra, ele mudou isso. Ele disse: agora não é mais para esses descendentes, ou seja, não é só mais para os judeus, agora também é para os gentios. Todos têm direito de serem convidados para essa festa, para esse banquete. Paulo ficou todas as cartas dele frisando isso, dizendo: irmãos, não precisa mais daquela lei de antigamente. Jesus agora verteu o sangue dele para todos. E assim nós conseguimos entender que agora todos são chamados. Todos são chamados. Você tem um chamado de Deus. Você é especial para Deus. Você tem um chamado específico. Ah, mas eu, Jéssica, você. Todos nós fomos chamados. Mas aqui, como nós vamos ver nessa festa, todos nós fomos chamados. Porém, existe uma resposta que eu tenho que enviar. Eu tenho que dizer: eu vou. Eu estou. Pode contar comigo. Mas quantos de nós que somos chamados, eu acabei de te averiguar diante da palavra, que Jesus, quando verteu o sangue, chamou eu e você. Agora não é mais só o descendente de Abraão, só o descendente de Jacó. Somos todos os povos, todas as línguas e nações, chamados por Jesus a viver um propósito debaixo da graça. Porém, aqui muitos responderam e disseram o quê? Quando este rei mandou chamar eles para essa festa. Ai, sabe o que é? Eu tenho meu campo para cuidar. Ai, é que eu tenho os meus negócios para cuidar. E eles não aceitaram o convite. Alguns ficaram tão irritados que eles até bateram nos servos que estavam chamando ele. Meu, mas que coisa, você fica me chamando? Me chamando para ir para a igreja. Me chamando para ir para a oração. Me chamando para... Sai daqui. Você entendeu? Os servos somos nós. Nós estamos aqui anunciando e dizendo: olha, Jesus é bom. Dá para viver uma vida com Ele. Só que alguns se incomodaram e maltrataram esses servos. Bateram nele. E quando nós vamos ver mais para frente, nós vemos que, já que os convidados não resolveram aceitar esse convite, ele saiu pelas esquinas e começou a pegar
essas pessoas para se assentar naquele banquete? Porque você já pensou fazer uma festa? A gente vai fazer aniversário do nosso filho, um casamento. Você arrumou tudo, você preparou tudo. E cadê os convidados? Onde eles estão? Por que nós temos dito não para Jesus? Por que nós temos dito não para as coisas de Jesus? Se Ele está com a mesa posta nos esperando, e você é um que tem chamado de Deus, e por qual motivo você tem dito não para Ele? Porque nós vamos ver que tem que ser fiel no pouco. A partir do momento que eu te chamo para uma oração e você não quer, eu te chamo para um devocional e você não quer, eu te chamo para vir um dia mais no culto e você não quer, o que eu entendo? Que você não quer. Que você não quer ser um chamado de Deus. Que você não quer se assentar nessa mesa e provar do banquete celestial que Ele tem para te dar. Ah, mas se você aceitar, se sentar nessa mesa e desfrutar da presença do Rei e tudo que tem nessa mesa, é algo que nós nunca comemos antes. É algo que não tem o sabor do mundo, mas tem o sabor do céu. E que nessa noite você venha entender que você é chamado e que depende de você dar essa resposta. Na Bíblia nós temos o exemplo de Jonas, que recebeu o chamado de Deus. Ei, Jonas, vai naquela cidade e prega para o povo de lá. É um povo ruim, é um povo rebelde, é um povo que faz atrocidades, mas eu quero que você vá lá, Jonas. Porque eles vão se converter se você for. Só que o que Jonas fez? Ele não foi. Ele resolveu pegar um barco em direção oposta àquela direção que o Senhor deu para ele. Será que você, meu irmão, minha irmã que está aqui sentado hoje, não está fazendo isso da sua vida? O Senhor está te chamando para uma vida com Ele, para se assentar nessa mesa, e você está falando, ai, mas é que eu tenho o meu campo. Ai, mas é que eu tenho os meus negócios para cuidar. Mas vale o Senhor do que todas as outras coisas. Todos foram chamados. Mas a gente vai ver aqui que depois que eles acharam aquelas pessoas para cumprir aqueles convidados, e diz que foi mal e bom. Você se acha ruim para estar aqui? Você acha que você não merece? O Senhor sabia que você não merecia, mas Ele te convidou mesmo assim. O Senhor sabia que você não merecia, mas Ele te chamou. Ele tem um chamado para você mesmo assim. Não há quem seja bom o suficiente. É a graça que nos sustenta de pé. É escolher Jesus todos os dias, melhorar um pouquinho todo dia. Ah, eu não vou, porque eu não estou com a minha vida certa. Sabe, irmã Laura? Eu não estou com a minha vida certa. E quando vai consertar? Mais um ano será? Mais 2? E o Senhor te chamando. Porque você vai ver mais pra frente que Ele tem uma vocação em você, que só você pode fazer. E Ele está esperando você se assentar nessa mesa. E a palavra vai dizer que ele achou essas outras pessoas, trouxe para o banquete. Quando chegou lá, o que aconteceu? Tinha alguém que não estava com as vestes próprias para uma festa. Própria para aquela ocasião. Quantos de nós aceitamos o chamado de Deus nas nossas vidas, mas queremos andar com as nossas roupas? Queremos estar com as nossas armas. Queremos andar do nosso jeito, fazer da nossa forma. Quantos de nós estamos assentados nessa mesa e não queremos comer aquilo que o Senhor está colocando? Ah, não, Senhor, eu trouxe um não sei o que estragado para botar na mesa. O Senhor não tem algo para você que está estragado. O Senhor não quer uma roupa rasgada em você, cheia de sujeira, de pecado, de lascívia. O Senhor não quer algo que não encaixe com toda essa festa que Ele arrumou para você. Tão linda. Ele quer que você se santifique cada dia mais para atender esse chamado que Ele tem sobre você. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer forma.
A palavra vai dizer que ele não estava com a veste que deveria. E no Novo Testamento, pula lá para Efésios 6,14. Vai nos contar uma veste que o Senhor deseja que cada um de nós que somos chamados use. E essa armadura de Deus é o que nós devemos vestir para poder atender ao chamado de Deus. Não a minha roupa, não o jeito que eu quero. Tem muitos que aceitaram o chamado, mas estão levando de qualquer jeito e qualquer maneira. Estão de qualquer jeito e qualquer maneira. E a palavra em Efésios 6,14 vai nos revestir da armadura de Deus para atender esse chamado. Chamado, Jéssica, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Você que já fez isso, você aceitou o chamado de Deus. Você aceitou se sentar, você não foi como aqueles que deram as costas. Você está aqui hoje. E o Senhor te colocou nessa mesa e alguns, Ele está olhando e dizendo, você não está com as roupas certas. Vamos corrigir a sua roupa. Vamos colocar a roupa certa. E no 14 vai dizer, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Você tem andado em verdade? Ou você tem andado em mentira? E está aceitando o chamado de Deus na mentira. Mentindo pequenininho. Mentindo grandão. A palavra vai dizer a couraça da justiça. Fazer o que é certo. Se você perguntar para uma criança de 6 anos, ela sabe dizer o que é certo e o que não é. Eu tenho certeza que você também sabe. E às vezes você está praticando o errado, sabendo que é errado. E você continua andando no erro. Só que você quer se assentar nesse banquete. E como que a gente vai fazer? Se o Senhor disse que aquele que não estava com a veste nupcial, ele foi lançado no fogo. Jéssica, mas eu aceitei o chamado, eu estou sentado na mesa. Muitos dirão, em teu nome profetizei. E o Senhor dirá, eu não te conheço. Porque você não está andando na verdade, você não está andando na justiça. A palavra disse que, no 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Como você tem calçado os teus pés para sair aí na rua? Com a raiva e sai, vai na padaria? Com o ódio? Aqui é o evangelho da paz. Quem olhar para você vai falar, esse tem paz. Ele está em paz. Nossa, mas a vida dele, a vida dela está uma loucura. Mas ela está em paz. Porque há um evangelho calçando os teus pés. Você não está à deriva da vida. Você tem um passo para trilhar. E ali disse, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Essa passagem vai dizer que há o inimigo bramando como o leão à sua volta. A minha, a sua. Ah, mas eu só sou um jovem. É você. Há um leão procurando como que ele vai tragar você. E aqui está falando que você tem que estar com um escudo da fé. Onde está firmada a sua fé? Onde está firmada a minha fé? Naquilo que eu tenho, que eu possuo? No meu carro, na minha casa, no meu trabalho? Não, é em Deus. E ainda se tudo isso vacilar, se nada disso der certo, mas eu estiver com fé em Deus, eu não vou perecer. Você não vai perecer. E a palavra diz, aleluia, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como você se defende? Retrucando? Como que você tem se defendido? Jogando de volta a ofensa? Não. Você vai se defender com a palavra. E a palavra muitas das vezes vai olhar para nós e dizer, calai-vos e não pequeis.
Ah, eu tinha tanto para falar. Eu sei. Mas você vai ficar quieto. Porque é melhor. Capacete da salvação. Se hoje você morrer, para onde você vai? Porque quando nós saímos de casa com a certeza que se alguma atrocidade acontecer e eu morrer, e eu estiver com o meu capacete da salvação, tá tudo bem. Porque Jesus venceu a morte. Para mim e para você. Nós temos vida eterna com Ele a partir daqui. E vai estar tudo bem. Você vestindo esses trajes, você vai entender exatamente como se assentar nesse banquete e como desfrutar disso. Todos são chamados, amém? Fala, eu sou chamada. Eu sou chamado. Ah, mas eu já sou idoso. Você é chamado de Deus. Muitos, quando se convertem, têm essa aflição. Ai, mas para que eu fui chamado? Ai, mas qual que é o meu propósito? Ai, mas o que eu vou fazer? Não é? A gente tem isso. Todos nós somos chamados. Jesus morreu na cruz para isso. Não há diferença entre A e B. Todos. Lá no Japão tem gente chamada. Lá na Jamaica tem gente chamada. E a oração é que nós cheguemos a todos esses povos, para que todos possam entender que há um banquete preparado por Deus para eles. E que eles não venham mais se contaminar com as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo parecem uma mesa gostosa agora. Mas lá é perdição, é morte. Quando a brisa passa, quando o efeito passa, a sua vida está em frangalhos. E nada está resolvido. E também não tem paz para você deitar a sua cabeça no travesseiro. Mas aqui tem paz. Dentro do banquete tem paz. E agora, eu gostaria de dizer para você, chamado é ser convidado ou convocado a algo. É como pertencer a um time de futebol. É como pertencer a um time da igreja. Isso é ser chamado. Já a vocação é uma inclinação natural para algo específico. Uma inclinação que você tem natural para algo específico. O Senhor, quando te criou, a palavra diz que Ele te desenhou. Antes que você nascesse, Ele já tinha planos sobre você. Ele já colocou algo especial dentro de você, dentro do seu coração. E eu quero que você abra em Mateus 25, 14. Aleluia, glória a Deus. Mateus 25, 14. Então vocês entenderam que todos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Acabei de falar. São poucos escolhidos porque eles não aceitam o chamado de Deus. Ele foi chamado para estar no banquete e ele não quis. Ele preferiu cuidar da vida dele. Você vai ser esse? E o segundo, ele aceitou o convite, mas não está trajado como deveria. Quando chegar no grande dia, Deus vai separar o que é ovelha e o que é bode. Às vezes ele pode estar até sentado do seu lado. Mas e a vida? E a vida lá fora? Agora você vai entender o que é uma vocação. O que é uma vocação? A palavra disse que é uma inclinação natural para algo específico. E eu gostaria de citar com você a parábola dos talentos. Mateus 25, 14. A parábola dos talentos vai dizer assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor
senhor daqueles servos e ajuntou conta com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Os irmãos que prestaram atenção entenderam que uns receberam 5, o outro 2, e o outro 1. O de 5 multiplicou para 10. O de 2 multiplicou para 4. O de 1 entregou apenas 1. Quantos talentos o Senhor entregou para você? Talento aqui está significando moeda, dinheiro, mas aqui eu quero falar sobre talento mesmo, sobre a sua vocação, sobre aquilo que você acha que você é bom em fazer. Quantos Ele entregou para você? E quantos você está multiplicando para Ele? Quantos você está multiplicando para Deus? Talvez nenhum. Talvez você está pegando todo o talento que Deus te deu, que Ele criou você com aquilo lá dentro, uma preciosidade, e você está enterrando. Mas quando chegar o grande dia, o Senhor vai prestar conta comigo e com você e dizer: cadê? Onde está aquilo que eu coloquei em você de tão precioso? O que você fez? E você vai dizer: ah, Senhor, eu enterrei. Não é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Aqui dentro tem funções eclesiásticas. Aqui dentro tem músico. Aqui dentro tem cantor. Aqui dentro tem pregador. E com certeza aqui dentro tem também funções lá fora, mas para a glória de Deus, não para a sua glória, não porque você é bom, porque você entendeu que Deus te deu isso e você vai honrar. Aqui talvez possa ter médicos, aqui talvez possa ter grandes construtores, ou talvez o Senhor te escolheu até para ser um lixeiro, mas para a glória dEle. Ou nós estamos indo fazer aquilo que nós fazemos todos os dias, como que fosse um fardo, como se fosse algo pesado, mas pode ser algo que o Senhor escolheu para que você fizesse, e Ele entregou para você, e Ele quer olhar para mim e para você e dizer: servo bom e fiel, você multiplicou aquilo que eu te dei, e você não enterrou. A palavra vai citar várias pessoas. E eu anotei aqui 3. Número 1, Joana. Joana está lá em Lucas 8. Você lê na sua casa. Ela financiava o ministério de Jesus. Ela tinha dinheiro. Mas ela não usou o dinheiro dela para os seus próprios prazeres. Ela financiou o ministério de Jesus. Onde ele ficava, o que ele comia, para onde ele ia, como ele voltava. O que você, que tem uma condição financeira melhor, está fazendo com esse talento que o Senhor te deu? Você está financiando a obra dele? Você está abençoando a vida de alguém que não tem nada? Você está fazendo a diferença? Ou você está pegando esse dinheiro e enterrando para os seus próprios prazeres, para os seus próprios bens? A palavra cita em Atos 9, Dorcas. Ela era uma costureira. E ela resolveu usar a costura para a glória de Deus. Ela resolveu usar a costura para aqueles que não tinham nada.
aqueles que não podiam comprar vestes. Talvez o seu dom seja esse, o seu talento, a sua vocação seja essa. E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu de talento? Talvez você é uma ótima comunicadora. E por qual motivo você nunca veio ministrar uma palavra aqui? Por qual motivo você nunca quis pegar o microfone para falar um versículo? Talvez você seja uma ótima intercessora. E por qual motivo você nunca levantou na hora do culto e orou por ninguém? Por que nós estamos enterrando aquilo que Deus tem em nós? Talvez você seja um ótimo, se dá bem com o computador. Por que você nunca chegou no irmão e falou: irmão, eu posso ajudar, eu quero. Talvez você se dê bem com criança. Por que você nunca se voluntariou para ser a tia da escolinha? Há talentos dentro da igreja enterrados. E o Senhor está querendo prestar contas daquilo que Ele me deu e te deu. Uns Ele deu 5. Aí a pessoa está lá, está aqui, está acolá, está aqui. Não sei quem é essa pessoa. Ela está em todos os lugares. Porque ela está tentando multiplicar e ser útil para o Senhor dela. Alguns, a capacidade era menor. E Ele deu 1. Mas a palavra disse que ninguém ficou sem nada. Ah, eu não sei fazer nada. É mentira. É mentira. É uma desculpa que nós damos. Ah, é que agora não dá, é que depois eu não posso, ah, é que amanhã não dá. Nunca dá. Porque nós estamos colocando como prioridade a nossa vida e não a vida de Deus. E não o chamado que nós recebemos de Deus. Todos nós temos vocação. Aleluia, glória a Deus. E é tão engraçado que nós vamos ver outro exemplo como os discípulos. O Senhor chamou eles e eles seguiram Jesus, largaram tudo e seguiram. Mas Ele também libertou aquele endemoniado. E o endemoniado disse: Senhor, me deixa ir com você. Eu quero ser um discípulo teu. E Ele disse para aquele endemoniado: você não vai. Você vai ficar aí e pregar onde você está. Mais de 10 cidades tinham ao redor dele. Olha quanta coisa ele poderia fazer. Deus deu uma vocação especial para cada um. E o que nós estamos fazendo com isso, quando a porta da igreja se fecha? Lá fora. O que nós estamos fazendo com o talento que o Senhor nos deu? Jéssica, como eu descubro essa vocação que eu tenho? Você é um chamado, amém? E você tem uma vocação especial, amém? Como eu descubro? Exercendo. Não há outra maneira de descobrir. Exercendo. Você só vai saber se você é bom em algo quando você pôr em prática. Como a Edilane descobriu que ela cantava? Cantando. Como a Vanessa descobriu que tocava? Quando ela resolveu fazer uma aula de teclado. E ela viu que ela conseguia. Como o Alexandre descobriu que ele tocava? Quando ele resolveu fazer uma aula. E ele viu que ele conseguia. E o que nós vamos desenvolver para o nosso Deus? Será que ninguém aqui tem um projeto evangelístico lá fora? Será que ninguém tem esse talento aqui dentro? Desculpa, irmão. Tem. Aqui dentro tem. E talvez você esteja acomodado. E o Senhor está falando para mim e para você: desacomoda. Desacomoda, porque agora é o tempo, agora é a hora. Jesus daqui a pouco está voltando. E a palavra vai dizer assim, no 26. Respondendo-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabia que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirar-lhe-ei, pois, o talento e vou dar ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas o que não se tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vocês perceberam que o final é igual?
O final daquela parábola que eu contei para vocês é igual ao que eu acabei de ler. Antes nós éramos chamados e nós somos agora. Alguns não aceitaram, alguns não estavam com a veste, foram lançados no fogo. Nós temos grande certeza, irmão, que o fogo é o inferno. Acabou. O Senhor está te dando tempo agora de multiplicar o seu talento. O Senhor te entregou algo precioso e você vai exercer. O que eu vou fazer para exercer isso? Aleluia, glória a Deus. Quem enterra é negligente. Se você canta e não está aqui cantando, você é negligente. Se você toca e não está aqui tocando, você é negligente. O Senhor te dá um tempo, mas não é perpétuo. Se você já está aqui há mais de 1 ano e não faz nada, algo está de errado. O Senhor te deu um talento. Talvez seja a limpeza da igreja. Talvez seja uma obra missionária lá fora. Mas algo para o reino de Deus, Ele deu para você. E isso você pode até levar para a sua vida secular lá fora. Para a sua profissão. O Senhor colocou uma profissão em cada um de nós. E nós temos que exercer isso para a glória de Deus. E por último, aleluia, eu quero falar sobre propósito. O que é propósito? Chamado é o quê? Vamos recapitular? Aleluia, glória a Deus. Chamado é ser convidado ou convocado a algo. É pertencer a um time. Todos somos chamados. Vocação, aleluia, inclinação natural para algo específico. Todos nós temos uma vocação. Como nós vamos aprender isso? Exercendo. Eu vou tentar fazer. O que eu vou fazer para a glória de Deus? Aleluia. E agora, por fim, eu quero te dizer sobre propósito. É aquilo que se busca alcançar. Propósito é aquilo que eu busco alcançar. E eu quero te dizer que existem propósitos de pequeno prazo, médio prazo e longo prazo. Aqui nós temos várias faixas etárias de idade, vários tipos de pessoa. E eu quero te dizer, qual é o teu propósito a pequeno prazo? Daqui 3 meses, onde você quer chegar? O que você quer ter? Quem você quer ser daqui 3 meses? E médio, daqui 1 ano? E no fim da sua vida, onde você deseja chegar? Muitos de nós, irmãos, estamos vivendo a nossa vida com propósito nenhum. Nós só estamos vivendo um dia após o outro. Eu acordo, eu durmo, eu acordo, eu durmo, acordo, eu durmo. Eu vou trabalhar, eu volto, eu como, eu levanto. Só isso. Mas o Senhor, Ele tem um propósito para nós. Para a nossa vida terrena. Que é como se fosse um alicerce. O chamado, a vocação e o propósito. Eles se completam como uma teia. E quando você começa a se descobrir em Deus, é algo maravilhoso. Qual é o seu propósito? Seu propósito de vida? Talvez você esteja tão vazio hoje que você olha para dentro de você e fala, eu não tenho propósito nenhum. Você precisa orar. Você precisa começar a buscar a Deus a ponto de ter um. Porque senão a sua vida fica vazia. A sua vida fica sem graça. Mas muitos têm propósitos. De pequeno, de médio e longo prazo. Só que esses propósitos que você e eu temos nos tiram do propósito eterno. Qual é o seu propósito eterno? O que todos nós aqui temos em comum de propósito? Eu quero ir para o céu. Você quer ir para o céu. Nós queremos ir para o céu. Este é o meu propósito eterno. E o meu propósito de vida não pode confrontar com o meu propósito eterno. Quantos de nós estamos vivendo com propósitos errados? Eu tenho um propósito pequeno, de pequeno prazo, mas ele me tira da igreja durante 6 meses.
Será? Será que este propósito ele vem de Deus para a sua vida? Eu não creio que venha. Eu tenho um propósito a longo prazo, mas eu não vou conseguir mais servir a Deus. Então tem algo errado. Porque o Senhor nunca vai te tirar do propósito eterno, que é estar com Ele na glória, que é se santificar até que o seu dia chegue. E a palavra que eu quero deixar em propósito para você está lá em Gênesis. Bem no comecinho, Gênesis 2. Aleluia, glória a Deus. Eu não anotei, mas... Aleluia, Gênesis 2. Gênesis 1, a partir do 26. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele pegou um jardim, certo? Vocês estão acompanhando aí? E lá Ele colocou um monte de bicho, um monte de planta, um monte de árvore, para eles cuidarem. E Ele falou que aqueles era o propósito de vida de Adão e Eva. Era cultivar o jardim. E toda tarde, o Senhor descia do jardim. E Ele olhava e falava: como foi o seu dia? Você está bem? Como foi cuidar da maçã? Como foi cuidar da pera? Como foi cuidar dos animais? Como foi? O propósito que nós temos, eterno, é cuidar do jardim que o Senhor nos deu e ter relacionamento com Deus. Talvez você esteja cuidando do seu jardim. Você cuida dos seus filhos. Cuidar de filho é uma vocação, viu? Porque o que mais tem hoje em dia é gente tendo filho e não cuidando. Larga no celular o dia todo. Vê tudo o que você quer. Isso é uma vocação. Porque para nós é árduo. Quem é mãe e pai sabe. Hoje em dia está cada dia mais difícil você tirar filhos de tela. Mas a partir do momento que nós somos negligentes com isso, os nossos filhos estão sendo dominados pelo mundo aí fora. Então você fazer isso com autoridade, com a presença de Deus, é uma vocação. E ali nós vamos ver que a vontade de Deus para nós era essa. Que nós cuidássemos do jardim e que nós tivéssemos relacionamento. Talvez você até esteja cuidando do seu jardim, mas você não tem relacionamento com Deus. Ele chega toda tarde para conversar com você e não ouve a sua voz. E você está igual a Adão, se escondendo por causa de algum pecado que você tenha. O Senhor está falando para nós: larga o pecado para lá. Apresente para mim este pecado. Fala: olha, eu estou assim. E tenha relacionamento com Deus. Porque é exatamente isso que o Senhor deseja de nós. Deus chamou Jesus para cuidar de pessoas. A caminhada do ministério de Jesus foi cuidando de pessoas, fazendo milagres, operando milagres em pessoas. E por fim, tendo relacionamento com Deus. Então, este é o teu propósito de vida eterna. O teu propósito de vida terrena tem que servir ao propósito de vida eterna. Você entendeu? Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Aleluia, glória a Deus. Você foi chamado. Você tem uma vocação, você tem um talento que você precisa desenterrar antes que o Senhor volte e te chame de servo inútil e infiel. Mas Ele pode olhar para cada um de nós e falar para nós: servo bom e fiel. Tu multiplicaste aquilo que eu coloquei na tua mão. Você aceitou se assentar nesse banquete, comer da minha comida, estar com a veste do jeito que eu sonhei, com fé, com salvação, com paz. Se vista como deve. Seja quem Deus te criou para ser. Não enterre aquilo que Ele te deu de tão especial. Tenha propósito na sua vida.
Você não está aqui à toa. Você não está aqui apenas para trabalhar para os outros. Você é alguém especial. Deus tem algo na sua vida. Eu falo isso para jovens. Falo isso para irmãos que são mais velhos que aqui estão. Tem algo para vocês viverem dentro da presença de Deus. E se vocês ficarem desapercebidos, vai passar. E vocês não vão viver aquilo que Deus tem para vocês. Tem pessoas aqui que tinham ministério, que têm ministério, e enterraram e não querem mais viver isso. Por frustrações, por coisas terceiras. Irmão, larga tudo isso. Pede ajuda para que o Espírito Santo te ajude a andar com Deus e ser frutífero. E que você possa ter como base da sua vida o propósito eterno, que é estar com Ele no céu. E nada pode tirar isso. Nada possa tirar isso do seu coração. Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos essa palavra, Deus. Que ela possa frutificar no coração dos teus filhos, Senhor. Que eles possam ter dado ouvidos hoje, Senhor. Entendendo que eles são chamados e que o Senhor colocou algo especial neles. Que eles não podem enterrar, Senhor. Que eles não podem andar de qualquer maneira, papai. Senhor, há sim, Pai, um propósito para cada um de nós. Senhor, na nossa vida profissional, na nossa vida lá fora, mas nenhum deles pode nos tirar da Tua presença. Nenhum deles pode tirar o nosso coração da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desenterra, Senhor, talentos dessa igreja, Pai. Desenterra, Deus, Senhor, corações que não queimam mais por Ti, Pai. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, por cada um que aqui está, Pai, por aqueles que não vieram, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Que Deus abençoe cada um de nós pela mensagem, pela palavra. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A palavra diz: maldito o homem que leva a obra de Deus relaxadamente. Quando servirmos a Deus, temos que servir com alegria, sem murmuração. E a gente ouve muito isso. Servindo a Deus e murmurando. A obra é dele, é para ele. Que essa mensagem possa tocar em nossos corações. Você tem talento, você tem chamado. Fiquei feliz de ver a irmã Edilane fazendo a primeira parte. Fazia tempo que ela não fazia. E ela entendeu a necessidade, graças a Deus por isso. Todos vocês têm oportunidade. Todos. Sem exceção. Amém, igreja? Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este culto, Pai, que o Senhor preparou para a tua igreja, para cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, Pai, mas dependemos de Ti, do Teu perdão e do Teu amor. Neste momento, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, guarda-nos de todo mal, Senhor, na nossa ida ao nosso lar, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a muita paz, de agora e todo sempre. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Aleluia. Pode se assentar, irmãos. Antes de passar para a irmã Edilane. Amados, dia 8 agora nós vamos ter uma reunião com a Regional Norte no Mandaqui, onde vamos decidir a agenda de 2026. Dia 8 estaremos no Mandaqui para decidirmos a agenda da Regional,
onde nós vamos estabelecer também a nossa. No dia 23 de novembro, o pastor Fernando, da sede, vai estar pregando aqui na igreja. Fiz o convite, ele aceitou com muita alegria. Quem não conhece o pastor Fernando vai conhecer. Ele que cuida do EFE, dessa parte. Então, nós vamos ter a oportunidade de conversar com ele também a respeito. E como nós tínhamos já conversado a respeito do EFE, irmãos, você que tem chamado, não deixe de fazer o EFE. Não deixe de fazer. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Você vai aprender mais com o Senhor. Então fica aqui essa dica para todos vocês. Você que ministra, você que prega, você que serve, diácono, tá? Até os irmãos que não têm nenhuma função dentro da igreja, se quiser fazer, amém. Conversei com o pastor Francisco, que é o nosso presidente nacional. Provavelmente ele vai fazer um preço especial para nós. Amém? Vai fazer um preço especial, eu creio nisso. Então, irmãos, que você possa fazer sim com alegria. E eu espero que todos vocês, depois, nós temos um prazo para podermos fazer a inscrição. Depois, quem for fazer, converse com a irmã Edilane, que ela vai anotar o seu nome tudo direitinho para que você possa fazer. Outro detalhe importante, viu, irmã Edilane? Parece-me que vai ser só uma aula por semana. Entendeu? Parece-me. Vai facilitar. Tá? Então, eles estão discutindo isso e eu creio que vai ficar bem fácil. Você pode fazer online na sua casa, ok? Vai ser bacana, muito bom, irmãos. Faça isso. Faça isso. Exerça o chamado que Deus colocou em você. Sabe, como foi dito aqui hoje, você pode colocar água aqui para o pregador. Isso é bênção. É bênção, irmãos. Você pode colocar o papel higiênico no banheiro. É bênção. É a obra do Senhor. Eu já fiz isso. E fui abençoado e continuo sendo abençoado. Né? Então todos nós temos uma função dentro da casa do Pai. Nós somos um corpo. Eu não sei de que parte do corpo você é. Pode ser as pernas, pode ser as mãos, né? Pode ser o pescoço, pode ser os dedos, não sei. Mas alguma coisa Deus colocou para você fazer. Alguma coisa. Amém? Deus abençoe. Eu vou passar para a irmã Edilane.